A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre os 144 mil selados que está no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no capítulo 14. Conta essa visão que João viu de 144 mil homens selados. A questão é, algumas pessoas interpretam que esses 144 mil seria o número total dos salvos, do modo geral. Outros interpretam que são apenas judeus salvos, e há aqueles também que interpretam que é um número simbólico. Mas eu quero trazer para vocês, à luz da palavra de Deus, o que eu vejo na palavra do Senhor, a gente lendo e observando cada detalhe que está escrito na palavra, o que realmente, ou seja, quem realmente são os 144 mil que João contemplou nessa visão. Então nós vamos ler em Apocalipse no capítulo 14 primeiro, depois nós vamos ler no capítulo 7. Mas eu já quero pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva e ative também o sininho de notificações, e assim você não vai perder nenhum vídeo aqui postado no canal. E outra coisa também, eu tenho feito vários vídeos sobre escatologia. Então eu venho seguindo uma sequência de vídeos nesse tema de escatologia. Se você quiser então acompanhar, assistir desde o início, porque uma coisa está ligada à outra. As visões do Apocalipse, tudo de escatologia, uma coisa está interligada na outra. Então, para você ter um melhor entendimento, é bom que você esteja acompanhando os outros vídeos. Pensando nisso, eu fiz uma playlist e coloquei todos esses vídeos desse tema numa playlist. Essa playlist está aqui no canal, você pode ir na aba playlists para achar. Para facilitar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, essa playlist, e também nos cards. Então você pode, de qualquer forma, acessar a playlist e assistir os vídeos anteriores a esse tema. Vamos então à leitura da palavra. A leitura também, o texto sagrado, também você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode acompanhar também na descrição. Vai estar na descrição do vídeo também os textos que eu estarei lendo. Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 1. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, irmãos, vamos analisar o texto. O que o texto está dizendo? Aqui tem uma característica importante desses 144 mil. São homens que nunca tiveram nenhuma relação com mulher. São virgens. Portanto, irmãos, para mim, isso já fica claro que não é o total de salvos. Não é o total de pessoas que serão salvas, como algumas seitas, como a Testemunha de Jeová, prega que esse é o total de salvos. Se assim fosse, só seria salvo quem nunca se casasse. E aí traria em contradição, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem fique só. E esse é um ponto que já deixa claro que esse não é o total de salvos. Alguns acreditam que é o total de salvos judeus, mas também eu acredito que não é, porque também acredito que haverá judeus que serão salvos e que se casaram.
Outro ponto, irmãos, para analisarmos, a questão do número. As pessoas acham que esse número pode ser um número simbólico, porque 144 é um múltiplo de 12. Na verdade, 12 vezes 12, no caso 12 vezes 12 mil, 144 mil. E a Bíblia tem os números, a numerologia bíblica tem um significado. Cada número tem um significado. O número 12 significa o governo, o poder de Deus, o governo de Deus. Então, com certeza, tem um significado o número. Não é por acaso que é 144 mil. Assim como também não é por acaso que o Senhor Jesus escolheu para seguir a ele 12 apóstolos. Também não é por acaso que existiu as 12 tribos de Israel. Então a gente vê que tudo está no plano de Deus, tudo está no controle de Deus, ele determinou que assim fosse. Mas o que eu quero observar nesse ponto com vocês é o seguinte: as pessoas acham que por ser um número determinado, esse número não precisa ser literal. Pode ser simbólico pelo fato de ser o número 12, ou se fosse um outro número, bíblico. Mas na minha opinião, irmãos, não é por ser um número que tem um significado que precisa necessariamente ser simbólico. Ele pode ser literal. Porque vejamos, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos não é simbólico, realmente existiu os 12 apóstolos. A Bíblia menciona o nome dos 12. Então, ainda que o número 12 tenha um significado, mas o Senhor achou por bem fazer literalmente. 12 apóstolos. As 12 tribos também existiram. Israel teve os 12 filhos e as 12 tribos. Não foi por um acaso. Posto isso, irmãos, eu diria para vocês que eu acredito que os 144 mil serão realmente literal 144 mil homens escolhidos por Deus. Mas quem são esses? Nós vamos ler aqui no capítulo 7, que fala mais claramente quem são esses 144 mil que foram selados por Deus. Vamos ler o capítulo 7, a partir do verso 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Aqui um ponto, vou fazer uma pausa para observar o seguinte: os servos do nosso Deus. Primeiramente, nós vimos que haviam 3 anjos que estavam para fechar os ventos da terra, para não soprar nenhum vento, nenhum ar sobre a terra. Imaginem, irmãos, que coisa terrível a gente não ter ar para respirar. Mas devemos considerar que aqui está falando da grande tribulação. Se vocês verem os outros vídeos que eu tenho feito aqui, vocês verão que eu sempre defendo que eu creio que os salvos em Cristo, a igreja de Cristo, não estará nesse período, porque esse será um período de juízo de Deus sobre os que não creram em Jesus Cristo. Então, os anjos estavam prontos para fechar o ar, o vento, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Mas uma voz mandou que eles aguentassem mais um tempo, até que fosse assinalados 144 mil servos de Deus. Então, eu já posso dizer para vocês que eu compreendo que esses 144 mil são servos de Deus que serão assinalados, serão escolhidos, selados por Deus, para servir a Deus, para fazer uma obra de Deus na terra, no período da grande tribulação, visto que a igreja já terá sido arrebatada. Mas aqueles que estarão aqui e sofrerão o juízo de Deus terão
alguém para pregar a palavra de Deus para eles. E da onde vai sair esses 144 mil? Vamos continuar lendo. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então o texto é claro, irmãos. Se a gente seguir o que está dizendo no texto bíblico, não precisa a gente querer ter outra ideia do texto. A gente tem que analisar o que está dizendo e compreender o que está dizendo. O texto é claro, diz que são 144 mil assinalados das 12 tribos de Israel. E no verso 5 a seguir, vai especificar o nome de cada uma das 12 tribos, que são representadas pelos 12 filhos de Israel, e de cada tribo dessa, 12 mil homens foram escolhidos. Então, 12 vezes 12 mil, 144 mil. Então, o texto é claro ao afirmar que são 144 mil que serão escolhidos já na grande tribulação para fazer uma obra na terra. Pregar, demonstrar para as pessoas que tudo aquilo que está acontecendo é um juízo de Deus sobre a terra. Portanto, aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo, mesmo após o arrebatamento, e não adorar o anticristo, que é a besta, terá uma chance de salvação. Porém, esses que aceitarem essa pregação desses 144 mil, porém, esses que aceitarem a pregação dos 144 mil e crê no Senhor Jesus Cristo e não aceitar o sinal da besta, a marca da besta, terão a salvação, mas serão mortos, porque diante do domínio do anticristo, aquele que não adorar será morto. Isso fica mais claro, irmãos, no texto seguinte, a partir do verso 9. Veja o que diz. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, esse versículo aqui já combate qualquer tese, qualquer crença que queira dizer que esses 144 mil são o total de salvos. Porque aqui João já vê uma outra visão, onde há pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, uma multidão que não dava para contar. Né? Agora, continuando no versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação, nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então o ancião perguntou para João se ele sabia quem são esses que estavam de vestes brancas, essa multidão incontável. Se ele sabia quem são e de onde vieram. João respondeu: Senhor, eu não sei, tu é que sabes. Então ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Diante desse texto, irmãos, para mim não resta dúvida de que no período de grande tribulação haverá uma chance de salvação. E eu posso assimilar esses dois textos, dos 144 mil que foram assinalados, com essa multidão incontável. Eu creio que essa multidão incontável é o fruto do trabalho desses 144 mil servos que foram escolhidos, jovens, virgens, que foram escolhidos por Deus para pregar a sua palavra, a palavra de arrependimento diante do juízo de Deus. E essa multidão ouviu essa pregação deles, e ainda tem as 2 testemunhas também enviadas por Deus para pregar nesse período. E teve esse resultado, uma grande multidão de mártires que foram mortos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Lá no capítulo 20 do mesmo livro de Apocalipse, no verso 4, vai falar novamente da ressurreição destes
que foram decepados, tiveram a sua cabeça decepada por não aceitar o sinal da besta, a marca da besta, o domínio do anticristo. Para concluir, irmãos, eu vejo nesse texto que esses 144 mil não é o total de salvos, porque os salvos, além dessa multidão que vai ser salva na grande tribulação, já terá uma multidão que terá sido arrebatada antes de iniciar a grande tribulação. E eu posso concluir que esses 144 mil são judeus, escolhidos por Deus para pregar uma oportunidade de salvação diante do juízo de Deus. Isso mostra para nós, irmãos, que a graça de Deus, o Senhor sempre dá uma chance para o homem. Mesmo diante do juízo, em toda a história, em todo o tempo foi assim. Antes do Senhor derramar o seu juízo, ele dá uma chance. Foi assim na cidade de Sodoma e Gomorra, mas somente Ló e a sua família aceitaram a palavra do Senhor e puderam sair daquela terra. Quando os israelitas foram tomar posse da terra de Jericó, que os espias foram lá, ia destruir todo mundo lá. Mas ali uma mulher chamada Raabe foi fiel, a reconhecer o poder de Deus e fez um pacto para que ela e a sua família fossem guardadas naquele momento. E assim o Senhor determinou que fosse guardada Raabe e toda a sua família. Na cidade de Nínive, o Senhor ia destruir a cidade, mas antes de destruir, o Senhor mandou Jonas para levar a palavra de arrependimento. E o povo se arrependeu. E o Senhor, então, não derramou o seu juízo sobre a cidade de Nínive. Antes de vir o dilúvio, o Senhor estava irado com o homem por causa do pecado. Mas antes de vir o dilúvio sobre a terra, o Senhor levantou Noé para construir uma arca, para chamar o povo para entrar para essa arca, para ser salvo do dilúvio. Então, irmãos, em toda a história bíblica, o Senhor sempre dá uma chance. A conclusão dessa mensagem, para você que está assistindo até o final, o Senhor sempre dá uma chance para salvar o homem. Hoje o Senhor está te dando uma chance. Se você ainda não tem se arrependido dos seus pecados, não tem ainda aceitado o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida, hoje você tem essa oportunidade. Não vamos esperar para chegar o momento da grande tribulação para nós nos arrependermos. Vamos arrepender hoje, para que possamos ser salvos em Jesus Cristo. Porque não sabemos se chegaremos a esse momento da grande tribulação. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E hoje o Senhor já tem levantado os seus servos para pregar o arrependimento. Cabe a cada um de nós dar ouvido a essa palavra e crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.